Um dos grandes desafios para você, mantenedor de escola, é ter direção. Quem pode me orientar do que fazer comercialmente na minha escola? Como captar alunos, como fidelizar os meus alunos, como gerar listas de espera, como aumentar o meu faturamento? E, obviamente, esse canal de informação é aqui no Educatom Podcast. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e saiba que aqui na tela tem um QR Code onde você, direcionando o seu celular, você vai ser levado para o nosso grupo do WhatsApp, onde que semanalmente nos encontramos com todos os mantenedores de escola para falar sobre como crescer a tua instituição e como gerar mais valor na vida das pessoas. Se você quer entender qual é a diferença entre preço e valor, faça parte da nossa comunidade, direcionando o seu celular para esse QR Code e, obviamente, fazendo parte e acompanhando o nosso Educatom Podcast. Fala pessoal, hoje estamos aqui em mais um episódio do Educatom Podcast, trazendo conteúdo, conhecimento, informação, levando para vocês aprendizagem. Obviamente, aqui no nosso podcast é entender quanto a educação transforma vidas, transforma histórias e famílias. E hoje nós temos um convidado para lá de importante, que cada vez mais é interessante entender a jornada. Para quem vem acompanhando no nosso podcast, nós não falamos só dos resultados que temos hoje, mas sim de toda a jornada que te trouxe até aqui, os desafios, os medos, as dificuldades, as pessoas pelo caminho que ficaram, as outras que nós carregamos até aqui. Então eu quero trazer para vocês o nosso convidado que vem impactando vidas, famílias, para também dizer o quanto que ele foi transformado pela educação e hoje tem reflexo nos seus resultados. Então seja bem-vindo, Max, no nosso Educatom Podcast. É uma alegria. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria estar no Educatom. Dizer que eu vim de uma origem simples, de uma raiz interiorana, como a grande parte dos brasileiros. O Brasil é um país de 20 países e eu me orgulho muito em ter nascido no interior do Ceará. Sou nordestino, sou cearense, sou de uma cidade chamada Senador Pompeu, cidade de 26 mil habitantes, onde a minha mãe era professora. Eu acho que o que eu talvez tenha mais a colaborar com vocês aqui é a história que me trouxe até aqui pela mãe professora. Então minha mãe, ela já batia muito no sentido de: meu filho, você tem que estudar. E meu pai, ele não sabia ler nem escrever. Então meu pai já não tinha o nível educacional. Mas meu pai me trouxe outra coisa que também é muito importante, que é a coragem. A coragem de se lançar, a coragem de continuar, a coragem para empreender, porque empreender no Brasil tem que ser corajoso. Então meu pai me trouxe isso, então para mim foi assim uma alegria. Então eu vivi num lar onde meu pai dizia: filho, você tem que trabalhar. E minha mãe dizia: filho, você tem que estudar. E aí eu fui estudando, trabalhando, estudando e fui balanceando. E com as bênçãos de Deus, chegamos até aqui numa jornada, num histórico assim, de vida, onde, lógico, muitas dores, mas também muitas alegrias. E essa é a história de vida real dos brasileiros. É muita dor e muita alegria. É isso mesmo. Que legal. Max, é legal você começar assim porque nós temos colocado histórias aqui de pessoas que elas estão tendo resultado, elas estão deixando um legado, como quando algumas já estão saindo ali do campo de gestão da sua própria instituição para vir a sucessão, até mesmo num caso de, poxa, uma outra empresa vem investir, comprar, mas pouco se fala dessa jornada, né? Até porque em rede social é um desafio você conseguir contar a sua história. As pessoas acabam se apegando a coisas pequenas, né? Os bens, as conquistas, as viagens, os sorrisos, mas houve uma história até aqui. E aí você fala da tua mãe, professora, e do teu pai que traz essa coragem toda para você. Poxa, é muito legal porque educação ela transforma, né? Eu falo que a nossa vida ela foi transformada e vem sendo transformada por conta da educação, né? Meu pai é operador e professor até hoje, minha mãe professora também. Mas o que eles mais colocavam era aquela rigidez, minha mãe muito dura, forte, firme nos ensinamentos. E meu pai, ele tinha já uma percepção, poxa, de realização, para onde você poderia ir, o que você poderia conquistar, sempre dando muito apoio. Então eu digo que legal já saber que tua mãe é professora, que eu não sabia,
e teu pai o que trouxe até aqui pra você e que é o que te Meu pai era move, né? agricultor, né? Olha aí. Agricultor, era da Caraca. terra mesmo. Aham, raiz ali, né? Raiz, bem raiz. E quando você fala Senador Pompeu, 25 mil habitantes, o que trouxe o Max até aqui? É, Como foi esse seu início de história no empreendedorismo? Porque seu pai era agricultor, sua mãe professora. Quando foi o momento que te picou ali, poxa, vou empreender, vou mudar minha vida, vou sair da onde eu estou para coisas maiores? Qual foi esse momento? Como tudo começou? Eu sempre fui muito inquieto, né? Inconformado. Inconformado não com a vida, inconformado com as condições que ela me impunha. Então, a vida vai, em algum momento, querer te enjaular pelas condições que você passa, mas não são aquelas condições que vão te definir, são as decisões. E aí vem o nível de coragem que você tem para tomar as decisões, para poder dar o passo em cima daquilo. Isso, por que eu digo que veio do meu pai? Porque meu pai, ele tentou empreender. Ele testou o empreendedorismo na veia. Mas tudo que ele fez empreendendo deu errado. Ele me ensinou como não fazer. Porque meu pai foi muito ruim empreendendo. Só que teve algo dentro dele que foi fundamental para mim, que foi o nível de coragem, de aplicação. Como eu te falei, meu pai não sabia ler nem escrever. Muita coragem, mas pouco nível de conhecimento. Esse pouco nível de conhecimento levava meu pai a ter a coragem de empreender e bater na barreira. Voltava, batia na barreira, voltava, batia na barreira. Então ele não conseguia ultrapassar pela falta de conhecimento. É o que acontece na maioria dos empreendedores no Brasil. Porque os empreendedores, eles muitas vezes nascem como uma aventura. E o empreendedor, ele é aventureiro, ele tem uma característica aventureira muito forte. O empreendedor brasileiro é assim. Quando você evolui um pouco mais, que se torna um empresário, aí tudo bem, você vai entender do fisco melhor, aí você vai entender de questões contábeis melhor, mas o empreendedor, na sua raiz, na grande maioria, não tem esse domínio, porque lhe falta o conhecimento. Por isso que uma grande parte, algumas empresas morrem antes de 5 anos. Na verdade, 80% das empresas, segundo o Sebrae, morrem durante 5 anos. Então, hoje, existe um turnover, uma rotatividade dentro do empreendedorismo muito grande, porque o cara não consegue romper. E motivo, claro, falta de preparação do empreendedor. É uma falta de preparação. Como é que eu saio de uma cidade de 26 mil habitantes e chego até aqui? Me preparando. E aí a preparação vem de uma mudança de mentalidade, uma mudança mental. Eu acho que a base, a raiz da pirâmide da vida é a mentalidade. E não é simples mudar a mentalidade. Aliás, não é fácil, é até simples. Eu posso lhe descrever aqui os 7 passos de não sei de quê, 5 passos não sei de quê. A internet está cheia de passos para se fazer. Só que não é apenas seguir passos. É se firmar numa identidade quando você se conhece. Não existe empresa crescendo se o dono não estiver crescendo. Não existe empresa prosperando se o dono não estiver prosperando. Não funciona. Se existe uma empresa crescendo aonde o dono está declinando, é areia movediça. Ela vai se destruir. Porque quem puxa qualquer empresa é a liderança. É quem representa aquela instituição, é quem encabeça a instituição, que dá o direcionamento da instituição. Então, o que é que eu fiz? Eu saí de uma cidade pequena e fui viver experiências. Marcos, foi da noite para o dia? Não, eu tenho 30 anos empreendendo. Dia 2 de fevereiro eu fiz 30 anos empreendendo. Então, são 30 anos onde eu saía do meu habitat natural, vinha em grandes centros, aprendia, retornava. Quando eu retornava, é como você faz exatamente com o seu colaborador. Seu colaborador chega na sua empresa, o que ele mais quer dentro da sua empresa? Segurança. O colaborador mais quer segurança.
Aí você dá segurança a ele, você dá atenção a ele, você trata ele bem, só que ele volta para casa. Você não sabe como ele é tratado, muitas vezes ele tem os seus problemas e ele volta para casa e absorve todos os problemas que ele tem. Quando ele volta para trabalhar amanhã, você tem que fazer tudo de novo. Aí alguns empreendedores chegam para mim: poxa, Max, mas eu me canso de estar com... Ei, dá trabalho. Não, isso não dá trabalho, isso é o trabalho. Isso é o trabalho. Então, é a mesma coisa. Eu saía do meu interior, ia para os grandes centros, aprendia, voltava para o meu interior e começava ali uma história onde eu queria transformar uma geração a nível de mentalidade. Eu fui buscando transformar uma geração a nível de mentalidade. Primeiro os meus, os que estão próximos a mim. E a partir dali os meus colaboradores começam a crescer. A partir do momento que os meus colaboradores começam a crescer, eu também estou crescendo. A gente precisa renovar os motivos pelo qual as pessoas te seguem. Aquelas pessoas que estão comigo há 10, há 15, há 20, há 3, há 5 anos, elas não me seguem pelo mesmo motivo. Elas me seguem porque eu renovo os motivos tempo a tempo. Por que eu preciso renovar os motivos tempo a tempo para que essas pessoas consigam me seguir novamente? Porque elas precisam acreditar. E você só consegue fazer pessoas acreditarem em você se você estiver se renovando, se você estiver crescendo, se você estiver expandindo, se você estiver inovando no fazer. Você precisa inovar no fazer. É fazer melhor o que você já faz hoje. É construir algo diferente. Porque o teu colaborador ou as pessoas que te seguem, elas esperam já de você a mesma coisa quando você entra numa reunião. Ah, eu entrei numa reunião. Meus liderados estão todos lá. E lá vem o Max. Vai falar a mesma coisa. Aí de repente eu faço isso aqui, ó. Trago algo extremamente novo na visão deles, que eles dizem assim: caraca, de onde ele tirou isso? Por quê? Porque eu saí, eu fui viver outras experiências, eu viajei o mundo. E é ali que a experiência muda a mentalidade e a mentalidade muda a realidade. Aí quando eu aumento essa visão, sabe o que é que acontece, cara? Eu não posso sair daqui não, eu tenho que aprender mais um pouco com ele. Eu preciso ficar perto desse cara. Faz sentido eu estar perto desse cara. E assim você vai esticando a sua visão e passando a sua visão para o teu colaborador, para os seus, para as pessoas que estão ao teu redor, para a tua família, para os teus filhos, para a tua casa. Você precisa compartilhar a visão na tua casa. E aí vai uma dica para qualquer empreendedor ou qualquer pai de família. Ei, eu não quero ser reconhecido internacionalmente, nacionalmente, se eu não for dentro da minha casa. Se eu não tiver o respeito dentro da minha casa, eu não preciso de respeito fora da minha casa. É bom também, é legal você ser respeitado, é legal você ser reconhecido, mas primeiro dentro da tua casa, que é a tua base. É outra coisa que me fez chegar até aqui, a minha base da família. Caraca. É bem isso. Porra, velho. Se o podcast acabasse agora, já tava a mensagem enviada para todos. Inclusive, como eu gosto de anotar e tem alguns que reclamam, pô, você anota demais, é porque isso aqui é uma aula para mim. E quando você fala da família, é muito legal, porque é para onde a gente volta sempre, né? Ter um lugar para voltar, né? Que é a nossa casa, os nossos filhos, a nossa esposa, são eles que vão nos motivando a caminhar. E mediante a toda esses passos que você foi dando, que você foi construindo, que você foi caminhando, quais foram os percalços ali? Teve um momento que você pensou e falou, cara, é melhor eu ficar em Senador Pompeu quietinho mesmo? Ah, tem números. Tem números. Empreendedor que diz assim, ó, eu nunca pensei em desistir, é balela. A gente pensa, só que cada um tem um significado para a desistência. Desistência para mim é porque eu não dei o meu melhor. É como se eu não tivesse me esforçado ou dado o meu melhor para aquele ponto. Quando eu desisti,
Quando eu pensar em desistir, eu disse, cara, eu não dei o meu melhor ainda. Deixa eu esticar mais um pouco. Deixa eu entender esse problema. E aí eu sempre falo que nenhum problema aguenta um abraço, e é um fato, é uma realidade. No dia que você tiver um problema, se abrace com ele, que ele vai se desmanchar. É um fato. Para mim é uma frase que eu carrego durante a vida. Então, desistir para mim é porque eu não dei o meu melhor. Quando eu penso assim, sabe o que eu faço? Eu estico mais um pouco. Sabe o que é possível resolver? Por onde eu posso resolver? Quem eu preciso procurar? Quem eu preciso me conectar? Quais pessoas vão me auxiliar nesse tipo de problema? Então são N barreiras a serem percorridas, ultrapassadas. Mas tem alguns pontos que na sua vida, ou na minha, ou na vida de quem está nos assistindo, são pontos de inflexão, aqueles pontos base, que vai te transformando como ser humano, como pessoa, como empreendedor, como empresário, como pai, em todos os sentidos. E eu acredito, na verdade, que um ponto assim de inflexão muito forte na minha história, para quem não me conhece ainda, eu sou um empreendedor serial. Então eu tenho várias empresas, e são empresas que eu diversifico por uma tese mesmo, uma tese de empreender. A minha tese foi se provada na pandemia, porque eu hoje atuo em alguns mercados que eu considero antifrágeis. Mercados antifrágeis para mim são área de saúde, mesmo no caos. Antifrágil é que mesmo no caos cresce. Então, a área de saúde para mim mesmo no caos vai crescer. A área de tecnologia mesmo no caos vai crescer. Então, eu nunca vou deixar de investir aqui. Mas eu invisto também na área imobiliária. Por que eu acredito na área imobiliária? Porque é mais a longo prazo. Imobiliária eu estou pensando a longo prazo. Existe o risco de liquidez, ok? Então, não é todo tipo de investimento que eu coloco ali. Ah, mas eu tenho outro nível de investimento, nível de aposta. Então, eu tenho empresas que podem alavancar mais rápido, que são startups. Eu preciso fazer uma aposta maior, ok? Então, preciso de uma grana maior. Eu diversifico. O que a pandemia me provou? Loteamento fechou. Indústria, Manaus fechou. Saúde, bombou. Tecnologia, bombou. Lembra que antifrágil, mesmo no caos cresce? Baixou pandemia, baixou medicamento, baixou tecnologia, aumentou o loteamento, aumentou a indústria. Então, os especialistas não gostam muito de mim quando eu falo isso. Ah, não, você tem que fazer uma coisa bem feita. É verdade, você tem que fazer uma coisa bem feita. Afinal, existe um negócio mãe que te faz criar um segundo motor, um terceiro motor, um quarto motor. Existe o negócio mãe. Ok, tá tudo certo. Mas quando eu tenho disponibilidade para aprender, aí, amigo, eu faço um segundo, eu faço um terceiro, eu faço um quarto. Só que existe uma regra para diversificar, tá? Esse é um ponto de inflexão. Regra para diversificar. Primeiro ponto, não monte o segundo negócio se o primeiro ainda precisa de você. Não faça isso, você vai dividir a energia e provavelmente você pode botar o seu primeiro negócio em risco. Segundo ponto, olhe para o seu caixa. Tem caixa? Financeiro é uma competência. Se você não tem, procure quem tem, porque uma hora você vai precisar dessa competência. Não estou dizendo que o financeiro só o financeiro vai fazer você dar certo, não, mas é uma competência. Então, em algum momento você vai precisar dele. Terceiro ponto, tamanho da sua exposição. Tamanho da sua exposição é até onde você vai. Porque tem muito negócio que você vai só mais um pouquinho, aí você vai saltando mais um pouquinho e coloca grana, e coloca e nunca acontece o negócio. Então, o tamanho da tua exposição, ela precisa ser limitada para você dizer assim, eu vou até aqui. Porque senão você diversifica de forma errada. O risco de ruína pode te corroer. E eu não quero correr risco de ruína. Já fiz isso no passado, que é risco de ruína, colocar tudo num canto só. Isso é risco de ruína. Não é interessante. Esse foi um ponto de inflexão na minha vida. Mas se eu voltar, sabe, no início da minha história, quando eu comecei, eu tinha ali 13 anos de idade
e morava no Senador Pompeu, com 13 anos eu tive um romper, um ponto de inflexão para mim, que foi sair da minha cidade natal e ir para uma cidade maior, né, uma cidade já de 100 mil habitantes por ali, aonde eu fui estudar. E fui para um colégio interno. E fui estudar numa escola agrícola, porque meu pai era agricultor, queria que eu cuidasse da terra. Então, o meu pai queria que eu vivesse o sonho dele, não meu. E eu fui. E foi para mim um ponto de inflexão muito, muito grande, porque eu não tenho tanta estatura, então eu já sou pequeno. E chegar numa escola agrícola, onde já tinha muita gente mais velho do que eu, e com 13 anos apenas, e morar só, isso me tornou um homem muito cedo. E por eu ter me tornado um homem cedo, eu vivi a minha vida de forma precoce. Eu não sabia o quanto isso ia impactar na minha vida, mas hoje eu tenho certeza absoluta. E eu fico pensando nos meus. Caraca, o meu filho mais jovem vai fazer 18, e eu fico imaginando, meu filho tivesse saído de casa com 13, como seria o mundo hoje? Tudo bem, o mundo é diferente, mas eu me tornei o que me tornei hoje por essa oportunidade de ter sido empurrado pelo meu pai e pela minha mãe, de dizer, você vai? Você vai. E aí eu olhava para aquilo e disse, eu tenho que dar certo, a minha opção é dar certo. Então, eu vivi um mundo muito escasso, é verdade, mas tem uma coisa boa na escassez que eu descobri. Sabe o que é? É o desejo de dar certo, a vontade de vencer. A escassez tem algo maravilhoso dentro dela, que é, eu não quero passar por isso, eu vou vencer. Eu quero vencer. O que eu não vi nada bom é quando você super protege. Aí eu não vi nada bom na super proteção. Mas a minha vida foi assim. E esse ponto de inflexão de ter se tornado um homem mais cedo me fez abrir caminhos. Me fez acreditar que eu podia viver desafios maiores. E a partir disso, a vida foi me levando para outros desafios. E o desafio de empreender foi maravilhoso, porque eu levei muito tempo para dar certo. Eu apanhei muito para dar certo. Eu fui desacreditado pra caraca, mas hoje tem um bocado de babão que diz assim, pô, eu sempre acreditei em você. Cara, acreditou foi pitoma nenhuma que tu acreditou. De verdade, você nem torceu, mas hoje diz que acreditou. Mas eu te respeito, porque eu sei que o invejoso, ele é propenso a ser teu fã. Porque no dia que eu vejo um invejoso perto, eu pego ele, eu mostro como a empresa funciona, eu mostro o que eu faço da vida. Eles, caraca, tu faz tudo isso. Eu digo, faço tudo isso. Rapaz, ele torna fã. Porque ele é invejoso porque não sabe como funciona. Ele é invejoso porque ele não alcança o que você faz. Não consegue visualizar o que você faz, é por isso que ele é invejoso. E quando você mostra para eles, ele diz, caraca, eu não consigo fazer isso. E esse cara conseguiu fazer. Consegui fazer. Aí o cara vira fã. Então, a vida é assim. A vida é cheia de altos e baixos, de surpresas, de alegrias e também de decepções. A vida é feita de decepções. Mas você não pode ficar amarrada, atrelada às decepções. E muitas vezes você engole as decepções no silêncio. Engolir as decepções no silêncio, provavelmente algumas pessoas se sintam até bem para dizer que não, que é forte, mas bem até que ponto? Eu já passei pelas duas vertentes. Engoli decepção no silêncio, isso acreditando que era bom. Hoje eu não engulo nenhuma decepção no silêncio, até porque a decepção é a porta da desesperança. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi a desidratar as expectativas nos outros e fortalecer a expectativa em Deus. E quando eu fortaleço a expectativa em Deus, amigo, eu fortaleço o que tem dentro de mim. Caraca. Olha, eu quero me aprofundar nisso.
Eu quero nesse podcast me aprofundar nisso porque eu lembro que primeira vez que a gente conversou, você tinha me dito uma coisa, olha, eu não sei o porquê que a gente está conversando, mas aí você conversa com Deus. Uhum. E eu tenho vivenciado, eu falo muito isso pra Thalita, que é minha esposa, eu falo, olha só, a gente tem vivenciado experiências com Deus que até então a gente não tinha vivenciado. Eu nos meus 30 anos agora e ela nos seus 36. E essas experiências com Deus são coisas assim, que são nos momentos de uma dor. Porque aí você pede pra ele direção, sinal, e aí você aprende que também nos momentos de conquista você também celebra com ele. Como que você olha para tudo aquilo que você construiu pela, vamos se dizer, pela lente da fé? Como que você olha? Excelente pergunta, excelente pergunta. Por que excelente pergunta? Porque as pessoas olham Deus como algo abstrato. Quando você olha Deus como algo abstrato, é porque lhe falta comunhão, lhe falta intimidade com Deus. Quando você olha Deus pela lente da fé, você vê um ser que está ali junto com você, que está pegando na tua mão, que está te dando direção, que está mostrando o caminho e que está te orientando. É nitidamente a lente da fé. Quando você tem a comunhão. Eu lhe confesso que não foi sempre assim, não. Comigo. Eu renasci sem saber. Porque como eu fui um cara que veio de uma religiosidade longe de entender o que seria espiritualidade, mas quando eu me descobri, e aí eu tenho que dar total crédito à minha esposa, a dona Mabelle, porque essa orou por mim. Ela tem um chamego diferente com Deus. Deus tem um chamego diferente com ela. E eu posso dizer que ela me ajudou, me auxiliou. Ela foi verdadeiramente uma auxiliadora para as minhas experiências com Deus. E um detalhe, a sua experiência com Deus é individualizada. É individual. Você vive a sua experiência, eu vivo a minha. A minha esposa vive a dela, eu vivo a minha. Em alguns momentos, a gente vive experiências juntos. Quando a gente se permite, quando a gente quer. E a intimidade, ela precisa ser uma intimidade verdadeira. Imagine você, como é o nome da sua esposa? Thalita. Imagine você na época que namorava com Thalita. Você namorava com Thalita e de repente vocês decidiram dormir juntos em uma determinada noite e você era só namorado, teoricamente. Thalita não podia mostrar as estrias que tinha. Você não tinha intimidade ainda. Não tinha intimidade. Aí você casou, já teve filho hoje? Tudo bem, Thalita mostra as estrias porque intimidade. Sim. Caraca. O que você quer esconder de Deus? Não dá para você esconder de Deus, entende? E às vezes você quer botar uma toalha. Não vai funcionar para Deus. Não funciona assim. Por quê? Porque ele já está enraizado dentro de você. É só você aceitar e querer. E assim, independente da tua fé, tá? De você que está nos assistindo, independente da tua linha de religiosidade, nós não estamos falando sobre religiosidade sim. aqui. A gente está falando de uma crença que dentro da minha concepção é verdadeira e eu acredito que existe realmente um Deus. E veja bem, nós, enquanto seres humanos, a gente precisa acreditar. E quando eu digo acreditar, eu não cheguei na espiritualidade assim, porque eu vim de um ambiente espiritual. Não foi por isso. Eu cheguei porque eu desejei o conhecimento. E muitas vezes eu fui incrédulo. E por que eu fui incrédulo?
Porque eu questionava Deus. Eu não tinha intimidade. Eu não tinha conhecimento. E eu começava a questionar. E tudo bem. São fases, etapas de Sim. vida. Eu respeito cada um. O teu jeito, a tua forma, eu respeito. Agora, entenda. Eu incrédulo, questionando a Deus, mas sem intimidade. Sem dialogar, sem se aproximar. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus fala baixinho. Deus não sai no meio da rua ali, gritando, eu sou Deus. Não, você tem que estar perto para escutar, ó. Tem que estar pertinho. Senão você não escuta Deus, não. Se você estiver tão distante, amigo, você não vai estudar Deus, não. Então eu fui aumentando meu nível de conhecimento. E à medida que eu fui aumentando meu nível de conhecimento, cara, a explicação é Deus. No final da história, a explicação é Deus ou no começo. Porque quando eu cheguei nessa explicação que existia um Deus e que ele era real, eu queria mais conhecimento. Aí eu entrei no loop. Mais conhecimento, mais espiritualidade, mais conhecimento, e eu não saí mais do loop. E eu já vivo assim, buscando a Deus, aprendendo cada vez mais, querendo mais conhecimento, aprendendo, buscando a Deus, mais conhecimento, aprendendo, buscando mais conhecimento e prosperando. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes que vocês escutar as pessoas falando de performance, você está falando de mente. Quando você escutar as pessoas falando de prosperidade, aí você está falando de espiritualidade. Caraca, pô. Pô, você tá demais hoje, hein, Max? Cara do céu. Eu fico aqui emocionado porque, cara, quando você fala muito sobre essa espiritualidade, são coisas que cada vez mais eu vivenciei experiências no ano passado que foram experiências de espiritualidade muito fortes para mim, muito fortes. E que, junto com a minha esposa, a gente começou a entender o quanto que a gente deveria colocar literalmente os nossos objetivos, aquilo que a gente gostaria de alcançar só na mão dele. E acreditar que era só se ele quisesse que aquilo iria acontecer. Porque não era por capacidade. E eu falo isso para algumas pessoas quando eu estou mais próximo, que eu falo, cara, que legal, tá acontecendo, tá evoluindo. Eu falo, mas assim, não é o Everton. Não sou eu, cara. Eu sinto, e às vezes até com a minha esposa, assim, falando, e com os meus pais, no Dia dos Pais eu fui para casa do meu pai, e aí meu pai e minha mãe, a gente conversando, eles falaram, mas a gente queria entender como que tá sendo tudo isso e tal. Eu falei assim, mãe, é algo que é divino. Eu não sei muito como até explicar a senhora, porque eu vejo que é 100% a mão dele. É 100%, cara. E os meus filhos, com a minha esposa, cara, são coisas pequenas assim que a gente vivencia, que para alguns que tá fora é pequeno, mas pra gente é uma conquista, cara, tão grande, e que aí eu converso e falo, caramba, senhor, que isso? Igual eu tava vindo pra cá com baita trânsito e tal, eu falei, senhor, cara, só me permita chegar naquele momento e vou conversando contigo. E aí ele deu uma paz, eu fui curtindo o caminho, não fui naquela loucura, naquele desespero, cheguei, a coisa tá acontecendo, tá rolando. Então assim, eu queria me aprofundar ainda mais nisso. Quando você olha para as suas conquistas, para as suas realizações, 100% fé? 100% fé, aliada ao trabalho, à persistência, ao acreditar e ao apoio da família. Tem jornadas, momentos que é a fé que vai te mover. Só que não é só ficar esperando cair, não. Tem que fazer, amigo. Tem que botar a mão na massa. Tem que fazer valer. Você não pode enterrar os talentos que Deus te deu. Sim. Eu saí do Ceará, eu tô 2 anos em São Paulo. Rapaz, Marcos, você saiu do Ceará, pô, minha vida no Ceará, eu era tratado como rei e amo minha vida. E, cara, o desapego pra mim eu tive que praticar. Eu era um rei. Aqui eu sou mais um. E tô feliz do mesmo jeito e vou construir o meu reinado. Isso é ter fé. Isso é ter fé.
Então, acreditar, ter fé, não te imune do teu trabalho, não. Sim. Ter fé não imune das tempestades, não. Ter fé não imune você das barreiras, não, que você tem que ultrapassar. Ter fé não tira todas as pessoas ruins do teu caminho, não. Vai ter gente, vai ter flechada contra você. Principalmente quando você está prosperando. Principalmente quando você está prosperando. É nesse momento que as flechadas vêm. É nesse momento que a sua fé é testada. Então, eu costumo dizer, imagine assim, uma cena, onde essa cena aqui ela está sendo interpretada em 5 câmeras. Uma delas é a câmera espiritual. O que Deus está vendo aqui na gente? Entende? Imagine uma outra câmera como se fosse a câmera cognitiva, que é a câmera que nós estamos olhando aqui. Pô, isso faz sentido? Isso não faz sentido? A cognição, o racional funciona aqui. Olha a outra câmera, a terceira, o lado emocional. Como é que ele está sentindo? Como é que é o sentimento dele quando existe aquela fala? Há uma outra câmera olhando para a fisiologia. O que você está realmente confirmando quando eu falo ou não está confirmando? E a outra câmera olhando para o convívio. Será que é interessante conviver com essa pessoa? Eu acredito que a soma dessas 5 câmeras forma uma única, grande, que eu chamo de inteligência macro. Ser inteligente, eu acredito que por trás do convívio tem uma inteligência, por trás do raciocínio tem uma inteligência, por trás das emoções tem uma inteligência, por trás da espiritualidade tem uma inteligência e por trás da fisiologia tem uma inteligência. Se você observar cada um, só que para isso precisa de percepção, para isso precisa de estudo, para isso precisa de experiência, para isso precisa de vivência, para isso precisa querer aprender. Você que está do outro lado precisa querer aprender. Sim. Pare de buscar facilidade simplesmente porque o fulano diz que isso aqui não é, não tem nada assim rápido e fácil ao ponto de você comecei hoje, amanhã vou virar milionário, bilionário, você não é essa a história, essa balela, não é isso. É natural que um ou outro pode ter acertado, ter funcionado, mas a regra não é essa. Não é assim. Se você olhar o sonho da maioria dos jovens no Brasil é ser jogador de futebol. É um sonho. Mas a maioria, a grande massa dos jogadores de futebol no Brasil são assalariados. Ah, mas o Neymar ganha muito dinheiro. É verdade. É verdade. Eu estive lá com ele no Santos. Eu vi aquilo. É verdade. O cara ganha muito dinheiro. Mas quantos Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi existe no mundo? No mundo. Existe algumas pessoas que são realmente diferenciadas, privilegiadas pelo seu talento, ok? E talento com comportamento errado dá problema. Talento, a fórmula perfeita é performance, talento menos ruído. Se você tem talento, mas tem muito ruído, a sua performance vai baixar. Pode pegar qualquer um. E aí, quando eu falo de performance, estou falando de quê? Mentalidade. Nada de espiritualidade, de prosperidade. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A parada é outra. Então, eu faço isso assim, ó, com muita maestria e rápido. Então, eu olho para o ser humano nas 5 inteligências e vai... De repente, Marco, como é que você faz isso? Eu não sei nem te falar como eu faço isso. Eu sei que eu faço. É espiritual, cara. Eu sei que eu faço. Então, esse é o meu nível de fé. Esse é o que eu acredito. E na minha jornada, na minha trajetória, cara, inúmeras vezes eu tive que passar por isso. Dezenas de vezes. Obstáculos tremendos de perda de sócio, de falecimento de sócio,
de ter que lidar com viúvas, de ter que fazer M&A, de ter que vender empresa, de sentar com os caras na hora do M&A e o cara puxar e te bater, desvalorizar você, você ter que, faz sentido, não faz? Hora de se posicionar, hora de recuar, saber recuar para não estragar um negócio. Então, assim, são N coisas. N coisas na trajetória do empreendedor. E você vai passar. Mas o que eu posso dizer a você que é empreendedor e que está desse outro lado, se eu pudesse lhe dizer aqui, lhe dar um conselho, existe uma espinha dorsal dentro da tua empresa, que são as pessoas. Então, se eu puder te dar um conselho olha para as pessoas, cuida das pessoas, se importa verdadeiramente com a história das pessoas, mostra, orienta o caminho para as pessoas, caminhos que você percorreu, o que você não percorreu, não dê opinião, ou se for uma opinião, deixe claro que é uma opinião. Eu nunca passei por isso, mas se eu tivesse no seu lugar, eu faria isso. Seja amigo verdadeiro das pessoas, fale para ela não o que ela quer escutar, mas o que de fato faz sentido para a vida dela. Se importe com a vida dela. Se coloque no lugar do outro, é verdade, mas não seja obrigado a ficar no lugar do outro. Porque tem muitas pessoas que se sentem rejeitadas. E você e eu vai sentir rejeição em algum momento da vida. É fato, você vai sentir. Mas você não pode ficar preso na dor. Porque à medida que existe um aprisionamento na dor, existe um problema. E você não está abraçando, não está olhando para esse problema. O que for incômodo, ok, é incômodo. Eu não consigo conviver tão bem com fulano. Ok, é um incômodo seu. Torne esse incômodo insignificante, continue sua vida. Agora, se esse incômodo passou a ser uma dor, aí tá dizendo, tá doendo meu cotovelo. Existe um problema. Aonde tem dor, tem problema. Resolva. Entenda a dor como aliada. A dor, ela é sua aliada. A partir do momento que você entende que a dor é aliada, cara, a dor está me chamando. Sim. Ali existe um problema. Ela é minha aliada. Então eu vou resolver esse problema. Sim. Aí entra naquela frase, né? Abrace o problema, né? E mediante essa questão, quando você traz, Max, toda essa questão da mentalidade, o que você vê que falta de solidez hoje para esses empresários que acabam parando no meio do caminho? O que falta de sólido para a coisa acontecer, funcionar? O empresariado, ele precisa despertar verdadeiramente da dor que ele sente, do que de fato incomoda ele. E na maioria das vezes é a falta de conhecimento que ele já diz que tem, mas que para ir para um outro nível ele nem sabe que precisa ainda. Então, ele precisa trazer a consciência que precisa estar numa evolução contínua sem parar. É nunca parar. É nunca parar. Se você quer evoluir de verdade dentro do empreendedorismo, a palavra é não pare. Nunca pare. Continue num processo evolutivo. Por quê? Tem empresário que começa a aprendizagem, já acha que sabe. Começou agora e já acha que sabe. Não, já aprendi, já fui nisso, já fiz 2, 3 cursos ali, aprendi, amigo. Deixa eu te dizer, eu tô há 30 anos apanhando dia a dia treinamentos, pessoas que eu admiro, que eram ídolos, hoje são amigos. E eu aprendo todos os dias com essas pessoas e, cara, eu ainda não tô... eu me sinto... É como se eu estivesse treinando ainda, assim, me preparando para entrar no campo. Eu me sinto assim. E olha que eu já tenho 30 anos empreendendo e vou fazer 50 de idade. Caraca, velho. E eu tô me preparando.
meu sentimento. Então, dentro da minha visão, o que falta realmente no empresário para mudar a mentalidade é ter essa consciência que precisa aprender. E aí, para aprender, ele precisa estar disposto a investir. Investir grana, investir nele, investir tempo, investir na família, investir no negócio, investir nas pessoas. E aí, investir nas pessoas tem a ver, não é investir só nas pessoas que você gosta. Pelo contrário, é investir nas pessoas que investem em você. Quem que mais deveria investir em você? Eu. Você mesmo. E por que mesmo assim você, empresário, não investe? Real. Por que mesmo assim você fica dizendo que não, mas eu tenho que fazer isso pro outro e para tu não faz? Para você, que você deveria, você não faz. É real. Aí de repente você quer dizer que vai investir nisso, naquilo outro. Então, conselho, invista em você para que quando você puder investir no outro que também acredita em você. Mas primeiro, amigo, é você. Ninguém consegue ajudar o outro se não estiver bem. Se a tua empresa não está bem, você não vai contratar outras pessoas. Não tem como contratar. Então, primeiro você se cuida, depois você cuida do outro. É um processo assim. Eu fiz muito PDI, Plano de Desenvolvimento Individual com colaborador. E a minha primeira pergunta é, você está bem hoje? Estou. Tá bem, eu marquei com você, mas não estou tão bem. Não vamos fazer hoje, não? Não, seu Marcos, tudo bem. Quando eu não estava bem, eu dizia. Mas quando o cara não está bem, pergunte também. Às vezes o gatinho dele morreu, o cachorrinho está doente, ou um problema com a família. Ele não vai performar com você, ele não vai se abrir com você, ele não vai se sentir seguro para ter um diálogo aberto com você. Portanto, o teu objetivo não vai ser alcançado. Compreende isso? Sim. Então, é importante que você abra, provoque um ambiente seguro aonde você esteja. Na sua empresa, na sua casa, que as pessoas se sintam confortáveis e confiáveis com você e você com eles. Porque é nesse momento que as pessoas se abrem o coração, entram em sintonia e que de verdade, amigo, você só vai poder direcionar qualquer ser humano se a sintonia do coração tiver na mesma frequência sua. Porque se ela não tiver na mesma frequência sua, tudo que você falar para o outro é pérolas aos porcos. Não entra. Ele não aceita. Se a frequência do coração for diferente, ele não vai aceitar. Vai me dizer para quê? Se eu nem gosto de você? Tá me falando besteira que eu nem... Então, sintoniza o ser humano primeiro. Constrói esse relacionamento, esse ambiente confiável, que aí sim você vai ver. Vai ver o ser humano se abrir e dizer, faz sentido para minha vida, eu vou confiar nesse cara, eu vou me entregar, eu vou receber, e aí a coisa anda. É isso. É aula, hein, cara? É ensinamento em cima de ensinamento, Max. Que experiência. Novamente você expande assim a minha visão. E quando você fala de mentalidade, quando você fala de investir em você, conhecimento, nunca parar, cara, é real. É real. As pessoas no início elas vão sim te julgar, vão sim te trazer várias questões por conta que são as experiências delas, né? E olhando para aquilo que você fala de gente, você tem colocado ontem, né, no nosso evento você falou de gente, agora você está falando de gente novamente. O que define essas pessoas? O que faz o Max investir tempo, energia nessas pessoas? Quais são os olhares que você tem para que haja essa conexão, esse investimento para essas pessoas avançarem? Porque, obviamente, eu pergunto que, cara, teu tempo é valioso. É o mais importante para você. Como que você observa e fala, poxa, ali eu vou investir tempo, ali eu vou colocar energia. Você observa como isso na tua equipe, na tua empresa, nas pessoas ao teu redor. Como que você olha? Lembra das câmeras? Elas ficam assim voando em mim, ó. 5 câmeras. Eu olho pro cara, começo a fazer uma pergunta para ele, eu vejo o cognitivo dele. Sim, isso ele não alcança. Cognitivo simples, cara, o cara não alcança.
Eu lembro de uma entrevista que eu fiz com um colaborador, e eu dizia colaboradora, né? Era uma mulher. Eu dizia, quanto essa empresa fatura? Aí ela olhou para mim e disse, 20 mil. 20 mil? Olha o cognitivo do ser humano. 20 mil, se eu fosse tirar o lucro, não pagava nem ela. Aí eu digo, como é que pode? É muito pouco, cara. Como é que o cara pensa tão pouco? Mas a pureza no coração é tão grande que eu olho para a pessoa está constrangida por ter falado aquilo, porque já caiu é nítido. Cara, que besteira eu falei. Mas a pureza do coração é tão grande que a pessoa diz, não, eu não pensei direito. Aí começa, aí você vê a pureza do coração, mas você vê que o cognitivo é baixo. Você começa a avaliar, e aí você começa a conviver com a pessoa e perguntar. E olhar o histórico, o convívio, de onde ela veio, qual é a origem dela. Porque a partir do momento que você vê pai, você vê mãe, você começa a entender o ser humano, cara, é fácil de você perceber os padrões de comportamento do ser humano, é simples de você entender, é natural, você vai se tornando bom nisso. Aí você começa a conviver, quando você começa a conviver, e cara, eu vou dar mais um tempo para essa pessoa, não vale tanto eu dar tempo a essa pessoa, e eu vou tirando. E acesso é feito de camadas, eu já falei isso. Você fala. Então essas camadas aqui, tem pessoas que vai conviver com você nessa camada. É só na empresa. Vai trabalhar com você só na empresa e tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas vai ter pessoas que você vai abrir essa camada da empresa e vai se tornar seus amigos, ó. Aí começa a se tornar seus amigos, você começa a conversar mais e tal. Você começa a sair para jantar, para almoçar, ok. Daqui a pouco, essas pessoas vão ter acesso à sua família. Ok, abriu mais uma camada. Ela começa a ir para sua casa e tudo mais, se relaciona, de repente, agora ela tem acesso a você. Mas quem fecha e quem abre essas camadas? Você. Você. Então, tem pessoas, você que está nos assistindo, muitas vezes, você conhece a pessoa hoje, abre a camada toda, ó. Tem pessoas que não querem o teu acesso. Tem pessoas que querem se aproveitar de você. Então, fechem esses acessos. Não dê o acesso. Tem pessoas que não sabem te acessar. Aí você vai ter que ter esse discernimento e entender que aquela pessoa é um ser humano bom, e você que vai ter que abrir as camadas. Porque tem gente que não consegue te acessar. Tem gente que não sabe te acessar. Tem gente que não se acha merecedor de ter o acesso a você. Então, é você que tem mais maturidade, e em toda conversa madura, quem tem a responsabilidade de começar a conversa, de dialogar, de puxar o diálogo, é quem tem mais maturidade. Então, se você tem essa maturidade, puxe o diálogo para essa maturidade. Teve um certo dia que um garoto me ligou e disse, seu Marcos, eu estou te atrapalhando? Eu digo, tá. Desculpa, ele está desculpado. Aí, porque eu já sabia o que é que o garoto queria, ele já tinha me abordado. Ele não queria o meu acesso. O que ele queria era se aproveitar do que eu tinha. E eu não vou deixar ninguém se aproveitar do que eu tenho. Em hipótese nenhuma. Então, aquelas pessoas que querem se aproveitar de você, não dê acesso, corte. Eu sou mal educado. Não. Se você ficar com baboseira, você está sendo um besta mesmo. Me desculpe. É verdade. Mas você está sendo você vai perder tempo, você vai correr perigo de se tornar uma pessoa igual àquela. E quando você fala isso de acesso, Marcos, cara, o ano passado, esse ano, eu tive 3 experiências assim. E ali eu aprendi algumas questões dessa questão do acesso. Pessoas que você, cara, mesmo nessa construção, fechar. Porque a tua família é o teu bem maior, pô, a tua casa. Aí você abre, aí você percebe. E se você não agir rápido, poxa, já danificou todo o teu espaço, a tua Você família. tá louco, rapaz. Cara do céu. Eu fico vendo assim, com todo respeito às pessoas, no lugar que a gente tá hoje, que a gente mora hoje, Alphaville, as pessoas, elas abrem a casa para network. Eu vou fazer um network na minha casa. Cara, com todo respeito, a tua casa ela é sagrada, a minha casa ela é sagrada. A minha casa não é para fazer network. A minha casa é para convidar quem eu verdadeiramente gosto. Não é para fazer, cara, Mas é real. com todo respeito. Mas é real. Com todo respeito.
E tá tudo bem, cada um tem seu jeito de viver, não tô aqui questionando, mas eu tô me posicionando. É real. Eu tô me posicionando. Sim. Eu vou levar para minha casa pessoas que não faz sentido estar presente na minha casa, num lugar santo, num lugar que eu moro, num lugar que eu oro, num lugar que a minha família está presente todos os dias, que a minha família vive ali. Seu ambiente, né, seguro, pô, de paz, né, conexão com Deus, é real, é real, é real, é real. Olhando para toda essa questão, Max, e olhando assim, cara, agora, o que você curte fazer assim nas horas vagas? Eu vejo que você, pô, joga uma bola, joga um tênis, o que você curte assim, de esporte? Eu gosto de esporte. Nas minhas horas vagas eu amo esporte, porque esporte. Eu sempre fui muito competitivo. Então eu me desafio pelo menos 1 ano, 2 anos, a aprender um esporte novo. Em 2020, eu fui aprender kite. Fui fazer kite. E para mim foi um desafio. Por que foi um desafio? Porque no kite eu tinha um problema, que era o medo do mar. Tá. E por que eu tinha um medo do mar? Porque quando meu pai, eu pequeno, como eu disse, meu pai não sabia ler nem escrever. Então ele me levava para Fortaleza, a gente morava no interior, ele me levava para Fortaleza para me ler a placa dos ônibus e ler a placa das ruas. Então ele tinha vergonha de dizer que não sabia ler. Então ele me levava, eu passava por debaixo da cor do trocador ali, da catraca. Sim, da roleta ali. Da roleta, eu passava por debaixo da roleta e eu tinha uma tia que morava no centro de Fortaleza e tinha uma praia, inclusive uma praia que na época era muito suja e tal, mas quando eu ia para tomar banho ali, era onde eu podia, era o que no momento me dava. E eu lembro-me bem que uma vez meu pai entrou no mar comigo e veio uma onda e me soltou da mão do meu pai, e eu fui bolando e aí eu fiquei meio que receoso ali. Sistemático com o mar. Então, em 2020, eu fui quebrar esse bloqueio e fui pro kite. E, cara, quando eu velejei, você tá louco? Quando eu velejei assim no mar sozinho, ai, como eu agradeci a Deus. Mas foi um desafio, é um desafio. O ano passado eu me desafiei para jogar tênis. Nunca tinha jogado tênis em 1 ano. E fui para a Liga Alphaville de tênis e ganhei na C, né? Série C, mas ganhei. Ganhou. Ganhei 2 campeonatos, o 35 mais e o aberto. Então, assim, eu me desafio para aprender. E o esporte em si, na competição, é onde você aprende as anuências da vida. A ser derrotado, a ser vencedor. É um treino para a vida. É onde você cria musculatura emocional para enfrentar uma derrota e para enfrentar uma vitória. E o esporte ajuda muito, bastante. Eu me lembro que na década de 90, quando eu saí da minha cidade natal, fui morar em outra cidade, eu tinha ali 16 para 17 anos, e eu jogava muito bem futebol. Eu ganhava R$50 por partida e uma chuteira por campeonato. E iam me buscar e iam me deixar. Então eu tinha o acesso ao carro, ganhava um dinheirinho para jogar e a chuteira. Para mim era o auge da carreira. E eu me lembro de um campeonato que eu fui jogar, e nesse campeonato o meu time foi campeão e eu ganhamos de 2-1 e eu fiz os 2 gols. Só que eu muito jovem e muito competitivo, e o time adversário, ele sempre foi um time campeão na cidade. E como eu fiz os 2 gols, no segundo gol eu fui para frente do treinador e fiz... Quando eu fiz isso aqui, cara, o treinador saiu correndo atrás de mim, eu pulava o muro e ele correndo atrás de mim, pulando. Pra você ter ideia, meu pai teve que falar com o treinador, porque ele disse, esse moleque me desagrediu. E realmente, eu era muito atrevido, eu sempre fui um cara atrevido. Então, como eu fui atrevido ali nos esportes, eu fui aprendendo aquilo, eu fui atrevido nos negócios. Sim. Eu me atrevi nos negócios. Então, muitas vezes eu fui agressivo e perdi por ser tão agressivo. Mas... outras vezes eu ganhei por ser agressivo. Sim. Então, é entender o tamanho do risco que você corre, moderar isso hoje, fazer o balanço, acreditar no balanço, porque
eu sou um cara que eu não acredito muito no equilíbrio, tá? Ok. Dentro da vida, para mim, não faz muito sentido equilíbrio. Equilíbrio para mim é ser mediano. E eu sei que você que tá me assistindo aqui pode nem estar se agradando e tá tudo bem. Tá tudo Eu não certo. tô para agradar todo mundo mesmo, não, mas vai ter É isso alguém aí, que vai é se isso aí. identificar. Sim. Então, eu não sou do equilíbrio, eu sou do balanço. Essa roda da vida, que é perfeitinha, para mim ela não existe. Na hora que você dá carga no trabalho demais, você peca em outra área da vida. Na hora que você dá carga demais em outra área da vida, você peca em outra. E assim é o ciclo da vida. Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu dou carga demais no trabalho, eu peco na família. Eu combinei com a minha família. Eu combinei, olha, na hora que eu tiver trabalhando muito, vocês me avisem. Diga que vocês precisam de mim. Aí a minha esposa chega para mim e diz, ó, tá na hora. Diz, o que foi? Para, desacelera. Aí eu já sei que ele é um sinal e é combinado. É combinado. Aí é um sinal, eu digo, tá, ok, tudo bem, dá um time aqui. Ó, pessoal, esquece um pouco de mim, vou cuidar da minha família. É desse jeito. Então tem hora que você dá demais na saúde, às vezes você peca lá no espiritual. Tem hora que você dá demais no espiritual, às vezes você deixa a desejar no social. E assim é o balanço da vida. E o que é que eu faço? Eu olho dentro dessas áreas da vida, qual precisa de atenção no momento. Qual é que está precisando de atenção no momento? É a família? Deixa eu ir. Família, ó, eu já dei atenção a vocês, sustenta um pouquinho aí que eu preciso dar atenção àquela empresa ali. Então eu vou ter que viajar, vou ter que fazer isso. Dá para sustentar? Dá. Ok. Minha esposa está grávida agora, e o que é que eu estou fazendo? 100% em casa. 100% em casa. Pessoal, ó, minha esposa está grávida, próximo mês você já sabe, eu vou dar aqui uma atençãozinha, tô no telefone, beleza, mas não me cobra viagem. Não vou viajar. Eu quero ficar aqui, eu quero participar. É nesse momento. Então, eu vou pecar uma hora ou outra no trabalho, porque vão prezar da minha presença, eu não vou estar. Mas eles estão sabendo. Por quê? Porque a prioridade é a família. É hora de balancear. Simples assim. Para você que entende, não existe essa roda perfeita. Não existe. E quando você fala agora da sua esposa, o que me vem assim também, que, cara, é uma celebração que você tá vivendo. Esse momento seu da chegada daqui a um mês aí da sua filha é uma grande conquista. Por tudo que você construiu. Sim. Porque, cara, filho é uma graça, é uma bênção. Então, poxa, eu tô aqui pensando neles, a gente se conecta tanto. Tô no trabalho, minha esposa faz chamada de vídeo, minha filha conversa, meu filho. É uma celebração. E quando você traz, né, do jeito quando você fala, poxa, daqui um mêsinho tá chegando, tô babando aí, tô vivenciando. Cara, é uma grande conquista por aquilo que você vivenciou. E uma nova experiência. O quanto você vê que a chegada agora dessa menina na tua vida vai te permitir levar para mais pessoas novas experiências, Você tá novas louco, rapaz. transformações. Quem me conhece de verdade, quem me conhece sabe que o meu principal desafio não é ser empresário, não é liderar 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. Esse não é o meu principal desafio. O meu principal desafio é ser pai. Ser pai para mim é o desafio principal da minha vida. Eu vou pro quarto filho e cada um tem um jeitinho diferente. E o filho sabe que você o trata diferente um do outro. É por isso que eu procurei fazer um protocolo familiar. Dentro do protocolo familiar tem os treinamentos que vão fazer, tem os livros que vão ler, tem os valores da família. Tudo isso como regras, mas isso não define o que eles vão ser. O que vai definir o que eles vão ser é a própria rota que eles vão criar. Eu estou aqui para orientar, para mostrar. Mas qual é a principal dor de ser pai? É exatamente a linha tênue da hora de dar, da hora de dizer não, da hora de tirar, da hora de manter, porque cada não dado ao seu filho é como se você estivesse forjando o caráter do seu filho. É como se você estivesse construindo um caráter novo dentro dele. Mas nem sempre ele vai entender assim, que a fase de vida dele é outra.
eu aprendi duas grandes coisas que qualquer homem, ser humano bem-sucedido deveria fazer. Uma é não passar os seus traumas para a sua geração. Segurar nos peitos os traumas. Segure nos peitos os seus traumas. Não passe para a sua geração. Isso é uma característica de um ser humano bem-sucedido. Segundo, eu sei que passa muita coisa aí na sua cabecinha, tá? Nessa cabecinha aí. Passa umas merdinhas na sua cabecinha. É verdade. Mas entenda, você não é responsável pelo que passa na sua cabeça. Mas você é responsável pelo que fica na sua cabeça. Então, cuidado com o que fica na sua cabeça. Porque ser humano bem-sucedido guarda bem o que fica na cabeça. Limpa o cano bem limpinho. Deixa as coisas boas ficarem aqui e não as coisas ruins. Então, essas duas coisas, elas fazem com que você se torne um ser humano melhor, por consequência, um pai melhor. Então, para mim, o desafio de ser pai é imenso. E ter a oportunidade de ser pai na fase que eu estou, de cinquentão, depois de 18 anos, é um privilégio de vida. É um privilégio de vida. Então, eu agradeço de verdade a Deus por essa oportunidade, porque eu sei que todo ser humano, qual é a sua percepção, Marcos, de um ser humano na Terra? É simples. O ser humano, ele é um sonho de Deus com as ações dele na Terra. Esse aqui é o Marcos. O Efton é um sonho de Deus com as ações dele na Terra. Esse é o Efton. Então, se nasceu um ser humano aqui, houve permissão divina. Então, se houve permissão divina nas suas ações aqui, amigo, esse é você. É a única coisa que diferencia os seres humanos, é as ações aqui. Porque a permissão divina, a origem, a identidade é única. E a sua origem é em Deus. Agora, Deus usa seu pai e sua mãe como trajeto. E aí é o que normalmente barra as pessoas no meio da jornada. As pessoas confundem a origem com o trajeto. Entende isso? Cara, porra! Origem com trajeto. A origem com o trajeto. E aí essa diferença, ela barra muito porque a sua origem, nós somos, a nossa identidade é firmada em Deus. Calma. Você falou da origem e do trajeto. E as pessoas quando se esbarram nesse trajeto. O que fazer ou o que experimentar, ou o que experienciar, ou o que conectar para que esse trajeto ele possa não ser apagado, mas ser ressignificado para que eu me conecte de novo com a origem da caminha. Ó, que é isso aqui? Uma aliança. Aliança. Qual é a matéria-prima dessa aliança? Ouro. 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 Ela é de ouro, verdade. Ela é ouro, ok. Ela é feia ou bonita? Bonita. Bonita. E se eu achar feia? Tua percepção. Ela perde o valor? Não. Por quê? Porque é a tua percepção. A matéria-prima é? Não muda. Não muda, é ouro. A tua matéria-prima não muda, não. A tua origem é de Deus. O teu trajeto pode mudar. E aí, quando muda o trajeto, as pessoas começam a dizer, mas é porque eu sou assim mesmo. Eu nasci no interior do Ceará. Aqui não tem oportunidade. Ah, é porque meu pai é assim, porque minha mãe é assim. Cara, tá amarrado no trajeto. Quando eu descobri que não era isso, não era o trajeto, era a origem. Eu mudei a visão de vida. Então hoje eu não pago pau pra ninguém, porque você é igual a mim. Compreende? Agora, se o teu trajeto tá te atrapalhando, ressignifica. Ressignifica. O teu trajeto, na maioria das vezes, o maior problema da humanidade, qual é? Na minha concepção, o maior problema da humanidade, orfandade. Uhum. Orfandade. Sim. Falta de pai. Sim. Para mim é o maior problema da humanidade. Marcos, como você chegou nessa conclusão? Se reflete dentro das empresas. É uma reflexão que eu vejo dentro das empresas. Cara, todas as vezes que eu tive que fazer um PDI, eu tinha um link de orfandade.
Em algum momento eu tinha que trabalhar um link de orfandade. Poxa, Marcos, como assim? Cria ambiente seguro dentro da tua empresa para tu ver. Cria ambiente seguro para as pessoas falarem o que elas querem e confiarem em você. E você vai descobrir. Ah, Marcos, é um trabalho de psicólogo. Ok, então bote um psicólogo. Ou seja você, o psicólogo, o padre, o pastor, o delegado e o gestor da pitomba da tua empresa. Seja um CEO verdadeiro que se importe com as pessoas dos outros, com os problemas dos outros, e você vai ver as pessoas te honrando e te defendendo de uma maneira clara. Por quê? Porque você se importa com elas. E eu descobri, dentro das empresas, que o maior problema da humanidade hoje é a orfandade. Portanto, pessoas que são órfãos aqui na terra de pai têm dificuldade de conexão com Deus. Aí essa dificuldade de conexão trava, porque fica no trajeto e não descobre a origem. Entende? Ah, Marcos, o que é que isso tem a ver com empresa? Tudo. Tudo. Porque você não destrava o ser humano. O ser humano fica travado ali, ele não prospera, ele não anda, e ele fica na corrida de ratos ali, ó. Por ali, ó. E não consegue, cara. Eu vi isso inúmeras vezes. Cara, quantas pessoas eu entrevistei que eu entrevisto pai e mãe, tá? Quando eu entrevisto pai e mãe, aí é interessante. Não, meu pai não mora com minha mãe, é só minha mãe. Pois traz sua mãe aqui. Aí a mãe chegava e disse, é porque eu sou pai e mãe do meu filho. Pai e mãe, como assim? E por que eu entrevisto? Porque fica mais fácil de eu tratar o garoto na frente. Sim. Fica mais fácil de eu entender os problemas dele, fica mais fácil de eu compreender os comportamentos dele, fica mais fácil saber o porquê ele se comporta assim. Então, eu fui descobrindo ao longo da jornada. E esse mesmo cara, que a mãe dizia que é pai e mãe, eu chegava pro garoto e dizia, me diga uma coisa, quem é o teu herói de vida? Minha mãe. Minha mãe, se não fosse minha mãe, meu pai me abandonou e tal. Você não fala com seu pai? Não. Ele que não quer falar comigo. Aí, cara, para mim é uma coisa tão clara, tão simples, mas é um grande problema da humanidade, do mundo que nós vivemos. Então, hoje eu sei, de fato, a importância de ser pai, porque eu vivi e eu tive em momentos distantes dos meus filhos. Por quê? Porque eu não entendia esse balanço na vida. Eu achava que eu tinha que trabalhar, e eu fui viciado. Eu tinha um vício do trabalho. E o que é o vício do trabalho? É olhar para fora e não olhar para dentro. Sim. Sim. Você olha para fora e não olha para dentro. O que de fato está te movendo dentro. E você vai sendo movido só por fora. Então eu tive isso. Eu me distanciei um pouco da minha família lá atrás. Quando eu digo me distanciei é porque eu fui... O meu lar era... O homem tem que prover. E sabe qual era o meu maior medo de ser pai? Era a provisão. Olha... E o pai, e ser pai não é só provisão, né? Tem alguns pesos na paternidade. Sim. Provisão é um deles. E acredite, é a mais fácil. Provisão é a mais fácil. Deus não permite que nenhum ser humano venha na terra, para morrer. Deus não, para não ter provisão. Não existe isso. Sim. Não existe isso. Só que eu tinha esse medo. Eu vivi num mundo de escassez. Ué, eu não posso ter um filho. Eu não posso criar um filho. Filho é muito caro. Filho é caro nada, rapaz. Filho é caro nada. Deus já te deu a oportunidade. Vai curtir o seu filho. Outro P é da proteção. Aí eu tenho um filho adolescente. Aprendi na vivência da adolescência. Filho adolescente só tem uma, que é outro P da paternidade. Uma única coisa que você pode fazer para um filho adolescente. Sabe o que é? Presença. Não tem mais nada que você possa fazer para um filho adolescente. Porque você pode falar o que falar. Ele vai para o quarto dele, ele se tranca no quarto dele e aí ele vive no mundo dele. E você não tem como ficar observando 100% isso, não. Agora, se você tiver presença. Vai para onde, filho? Vou buscar. Vai, meu filho... Essa semana quis ir para um jogo na Argentina. Eu quero assistir o das torcedores do Fortaleza. Quero ir. Tô contigo, filho. Vou contigo.
Presença, 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 presença. Nosso protocolo familiar, 18 anos. Por que 18 anos? Cara, o cara atingiu a maioridade. É naquele momento que ele vai ali pensar no que fazer da vida, 18 anos, um ano comigo. Protocolo familiar. Fez 18 anos, meus filhos, um ano comigo. Eu quero estar vivo. Esse ano a Maria nasce, para daqui a 18 anos a Maria estar comigo. Se eu não tiver, daqui a 18 anos, o irmão da Maria vai estar com ela. Alguém da minha família vai continuar o legado. E aí, continuar o legado é movimento. Legado é movimento. Você precisa deixar movimento. Legado não é a única coisa que você fez e deixou para... Não. Legado é movimento. Você precisa criar movimento. Legado é isso. Então, o desafio de ser pai é imenso. Nós passa aqui outro podcast. Bom demais. Bom demais. Max, cara, poxa, eu fui anotando, e o principal, a experiência que você vai gerando, a cabeça vai... Então, o que eu posso dizer é o quanto eu sou grato ao teu tempo, grato aos ensinamentos. Você não imagina o quanto tenho aprendido com você, e mais do que isso, quanto essa tua coragem, o teu despertar, o teu fazer e essa jornada que eu falo, poxa, queria ouvir mais, queria entender mais e queria aprender mais. Então, agradeço, quero que você saiba que com certeza mantenedores de escola, toda a comunidade de educação, as pessoas que nos acompanham aqui, elas foram sim impactadas, estão sendo sim impactadas, e que você possa cada vez mais dar continuidade em toda essa construção de resultados e de impacto na vida das pessoas, que eu acredito que essa é a tua missão, é a nossa missão cada vez mais aqui. E para finalizar, eu peço sempre para as pessoas poderem dizer a palavra que marcou esse momento. Na primeira temporada eu pedia para as pessoas uma frase e tudo mais, mas qual que é a palavra que define para você essa 1 hora e meia que nós estivemos juntos aqui? Aprendizado. Para mim, compartilhar, até porque nós estamos aqui no podcast educacional, né? Sim. Então, assim, compartilhar conhecimento nada mais é do que aprender de novo. Tem coisa aqui que você resgata de mim que anos eu passei e não falei. Então, são momentos, são perguntas, são compartilhamento de experiências que se transformam num verdadeiro aprendizado de vida, tá? Se eu pudesse me definir, Max, de 2 frases, vou dizer só uma, vou dizer 2. Uma eu posso dizer que eu sou um pregador de coragem, isso eu carrego comigo, e um estrategista de vida. Ser um estrategista de vida é entender a vida como ela é, e montar a estratégia para cada fase da vida. Então, essa é a minha jornada, o que eu deixo aqui com muito carinho para cada um de vocês, é o aprendizado. Carregue o aprendizado e nunca parar. Nunca parar. Esteja sempre firme e aprendendo, que uma hora chega a sua, chega a minha. Às vezes eu estou num local e digo, agora eu vou acertar. Cara, não é agora que eu vou acertar, eu já acertei. Aí eu volto e digo, oh Deus, obrigado, Senhor. É que a gente sempre, o ser humano é assim, ele é inquieto, ele quer um próximo nível, ele quer ir para um próximo nível, ele quer buscar um próximo nível. E tá tudo bem querer buscar um próximo nível. Agora, eu preciso buscar um próximo nível com um propósito verdadeiro. Não é a banalização da palavra propósito. Sim. É realmente fazer algo que seja diferente. Eu não faço nada sem dinheiro, mas eu não faço por dinheiro. Sim. Não dá para fazer. Sim. Ok? Sem, mas eu não faço por dinheiro. Então isso para mim virou um lema de vida, para mim é claro, e faz tempo que eu tirei o dinheiro dos olhos, porque enquanto o dinheiro estiver nos olhos não vem para o bolso, fica só nos olhos, não chega no bolso. Portanto, eu aprendi a minha jornada de vida que a gente precisa resolver os problemas, tá? E agregar valor nas pessoas, que aí verdadeiramente as coisas vão acontecer, e acreditar no Ser Supremo, que aí você vai viver a verdadeira prosperidade de vida. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Um abraço. Agradeço. Bom demais. E para mim obrigado por acelerar o meu aprendizado. Muito obrigado. Agradeço vocês que acompanharam. Quero que vocês possam, obviamente, anotar, terem aprendido conosco, e que assim a gente possa cada vez mais trazer no nosso podcast experiências
e aprendizagem.